Fala galera, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui no Vai Pelos Fundos, canal que você já conhece, dedicado exclusivamente a estudos de fundos imobiliários e Fiagro. E no vídeo de hoje eu vou trazer um conteúdo muito especial, um conteúdo exclusivo, conteúdo inédito aqui no canal, tá? Vou falar um pouquinho de posicionamento para ganho de capital. E para isso eu escolhi os FOFs, os fundos de fundos. Esse foi o tema que vocês escolheram lá no Instagram. Inclusive, se você não nos segue ainda, passa lá, vai lá conhecer o nosso trabalho também no Instagram, tá? Então, quero falar um pouquinho aqui de FOF. Como é que eu enxergo todo o ativo que eu tenho em carteira, tá? Isso vale para fundos imobiliários, vale para ações. Eu tenho que pensar qual é a posição desse ativo na minha carteira, o que eu espero dele, se ele está ali para ganho de capital, se ele está aí para ser um ativo core, para eu levar para um longo prazo, para eu ficar só aportando naquele ativo que eu quero realmente para a parte da minha carteira previdenciária. E falando especificamente de fundos, ali eu acho que você pode ter FOF na sua carteira visando três questões, tá? Primeiro, você quer ter alguém que faz giro de portfólio por você, ou seja, você tem uma carteira totalmente voltada para buy and hold, uma carteira para longo prazo realmente, e aí você não tem tempo ou não quer ali ficar girando o portfólio. O FOF pode ser interessante para compor essa sua carteira. Segundo ponto, você tem uma carteira muito concentrada em determinados tipos de ativos, sei lá, você gosta muito de shoppings e fundos de papel, então você pode compor com o FOF outros segmentos que você não gosta tanto, não está tão ali acostumado a analisar, e aí vai compor também legal a sua carteira. E terceiro ponto, que é o viés que eu mais gosto para fundos de fundos, que é visar ganho de capital. Isso tem sido muito interessante. Durante esse ano todo mexi muito com o FOF, com essa estratégia de ganho de capital. E aí você pode bolar várias estratégias. Vou mostrar aqui uma ideia, tá? Uma ideia de como você pode filtrar alguns FOFs pensando nisso, pensando exatamente nesse ganho de capital. E aqui eu tô com uma planilha que eu tirei lá do Status Invest, muito simples, tá? Você vai lá, clica lá em busca avançada, fundos de fundos, todos, e pede para baixar essa planilha. E aí a gente vai começar a mexer nela aqui para chegar em alguns para fins de estudo, ok? Então, primeira coisa, dá uma limpadinha aqui na planilha, tira aqui a parte de CAGR, que eu acho que não faz muito sentido para a gente observar. Lembrando que eu estou pensando aqui em um curto, médio prazo, tá? Uma posição aí que a gente quer sair em breve. Então tira a parte de gestão aqui também, tira o número de cotas também, beleza, aí já estamos com uma planilha bem mais limpa. Então a primeira coisa que eu quero aqui é que vocês criem uma coluna ao lado do Dividend Yield, porque esse Dividend Yield é anual, quero aqui que a gente tenha o Dividend Yield mensal. Então vamos aqui, DI mensal. Como é que você vai fazer isso? É muito simples, né? Joga aqui a formulinha igual, e aí você vai buscar o último dividendo dividido pelo preço de mercado do fundo. Você vai ter aí o Dividend Yield mensal. Óbvio, não foi exatamente esse o rendimento mensal, porque o fundo já oscilou, não estou pegando esses resultados no dia de anúncio de rendimentos, ok? Mas aí dá para ter uma base legal. E aí a gente vem aqui e joga, claro, todas as linhas para a gente ter esse padrão de dividendo mensal. Agora a gente vai vir aqui para facilitar, deixar em porcentagem, claro, vamos trabalhar da forma mais simples possível. Ok, essa aqui foi a coluninha de dividendo mensal que a gente criou, beleza. Agora eu quero trabalhar aqui com os fundos que tem uma liquidez mínima, tá? Uma liquidez mínima aí, então vamos fazer um corte de pelo menos 50 mil reais negociados por dia. Você pode trabalhar com fundos que tenham uma liquidez menor, não tem problema, porém tem que lembrar que quanto menor a liquidez, mais difícil ali pode ser sair do ativo. E claro, às vezes você entra com uma posição ali que não quer ficar com aquele capital tão preso assim, então tem que ter cuidado, tá? Então vamos fazer um filtro aqui, vamos jogar os filtros, vamos fazer um filtro de liquidez diária, beleza? Então falei para vocês fazer um filtro aqui de 50 mil reais para cima, 50 mil reais para cima. Então já vamos tirar aqui do DVFF
para cima, vários FOFs saindo aqui da nossa lista, beleza? Ficamos aqui com os de liquidez acima de 50 mil reais. Na sequência, eu quero que a gente faça outra limpezinha aqui dos fundos que não distribuíram rendimento anual aí. Então vamos lá, mais um filtro aqui, do maior para o menor em dividend yield. Então a gente pega aqui os últimos do TFOF para baixo, a gente vai fazer aqui uma outra limpeza. Olha só quem apareceu ali, o XBXO não falado. Beleza, seguimos aqui com a nossa planilhinha. Agora eu quero o seguinte, qual que é a minha expectativa aqui? Os fundos de fundos. Eu quero um fundo que esteja dando uma rentabilidade interessante, tá? Então eu vou fazer um filtro aqui de dividend yield acima de 0,9, o último rendimento mensal acima de 0,9%, tá? Então vamos aqui filtrar novamente. A gente já tem aqui o nosso dividend yield mensal. Vamos lá, temos aqui do maior para o menor. Então abaixo de 0,9 nós vamos tirar. Então a partir aqui do BPFF11, vamos arrancar toda essa galera. Aí nós já temos um número bem reduzido de FOF. Eu quero fazer ganho de capital, então eu quero listar esses fundos conforme o maior PVP para o menor, onde que eu tenho mais oportunidade de ganho de capital. Então a gente já vê aqui que o ALZM e o JSAF estão com um desconto menor hoje para o seu valor patrimonial. Então vamos botar ele aqui em vermelhinho, não são esses que a gente vai olhar tanto. A partir aqui do RVBI, possibilidades interessantes de ganho de capital visando o VP. Claro, não pode passar o valor patrimonial, pode, mas a gente está visando nesse primeiro momento um ganho aí até o valor patrimonial, tá? Então essa é uma estratégia, como eu falei para vocês, de curto prazo, é uma estratégia de médio prazo. Aí, na sequência, você vai vir aqui para esses tickers que ficaram e você vai fazer anotações que possam te interessar, ok? Sempre lembrando, você tem que fazer isso de forma abalizada. Não vai pegar essa planilha aqui, jogar e sair comprando, não. Vamos fazer um estudozinho aqui. Então aqui eu já lembro, por exemplo, que o RBFF é um fundo da Rio Bravo. Então sei que a Rio Bravo tem um histórico de fazer emissões abaixo do VP. Então vou inserir um comentário aqui: gestão faz emissão abaixo do VP. Beleza, vamos lá, o UFF, opa, mais uma gestão que tentou recentemente fazer emissão abaixo do VP. Então, mais uma vez o mesmo comentário, gestão faz emissão abaixo do VP. Ah, mas por que você está escrevendo isso? Pessoal, se eu estou querendo chegar no VP, se eu estou vislumbrando o ganho de capital e vem amanhã a gestão e faz emissão abaixo do VP, perdeu todo esse potencial que eu estava vendo, ok? Kizu 11, Kizu a gente sabe, ele segue lá o índice Suno 30 e ele é mais ou menos, né, aí um ETF, né? A ideia é de seguir um índice, a gente sabe que ele tem uma abertura, é um fundo que eu gosto, tá? Mas a gente sabe que ele é um fundo de índice, então você também faz essa anotação para lembrar quando você for olhar lá com mais carinho esse fundo. Vamos colocar em outra cor aqui, vou colocar em amarelinho. Então aqui sobraram esses fundos, ok? E aí, o que você vai fazer agora? Você vai voltar lá no Status Invest, vai voltar lá no Clube FI, você vai olhar como é que tá se comportando esse fundo nos últimos meses. Não adianta você olhar muito lá para trás, vamos olhar para os últimos 6 meses aí. Ele tem um rendimento mais ou menos estabilizado? Poxa, ele tem um rendimento mais ou menos estabilizado, ele gira ali em torno de 0,70, sei lá, 0,72, 0,73, aí cai um pouquinho para 0,68, mas está estabilizado, não fica naquela grande oscilação. Segundo ponto, que você vai olhar também? Você vai observar a carteira desse fundo. Então, você vai abrir lá o relatório gerencial, vai fazer os apontamentos que você acha interessantes. A gente está buscando aqui ganho de capital e rentabilidade. Para isso, algumas coisas eu gosto de filtrar. Primeiro ponto, eu quero um FOF que tenha no máximo 1% de taxa de administração e gestão e performance. Então, alguns fundos aí você já vai deixar de lado. Fundos que tenham aí taxa acima de 1%, para mim não faz sentido, porque você perde demais, tem uma corrosão muito grande. Na sequência, no relatório gerencial dele, qual é a composição de segmentos? Então, poxa, onde que eu acho que vai estar
melhor aí no cenário de curto e médio prazo? Eu acho que o mais interessante foi quem tem uma posição grande em fundos de papel nesse momento, porque o rendimento já caiu e provavelmente nos próximos meses, com a deflação passando, a gente vai ter até uma subida dos rendimentos que estão dentro da carteira. Legal! Além disso, esses fundos de papel que estão aí no mercado podem vir a se apreciar nos próximos meses, distribuindo mais rendimento. Então, beleza, a gente vai pegar esses fundos. Não, meu pensamento é totalmente diferente. Eu acho que é mais interessante hoje um FOF que está bem posicionado em lajes corporativas. Então, eu vou olhar a carteira e, poxa, esse segmento aqui de lajes corporativas tem uma composição grande dentro desse FOF. Eu acho que ele vai conseguir trazer giro de portfólio interessante. Então, beleza, foca nesse FOF. Aí, na sequência, você vai na minúcia, desce na carteira daquele fundo e veja as posições. O que eu não gosto de ver muito, tá? Um FOF que tem posição mais de 50% da carteira em ativos e líquidos. Por quê? Porque de repente ele sentou ali em contratos atípicos, em ativos e líquidos, dificilmente ele vai ter um upside com vendas daqueles ativos. Então ele está estabilizado ali naquele rendimento e pode ter até queda, ele vai ter dificuldade para fazer ganho de capital. Então, menos da carteira em ativos e líquidos, beleza. E aí, você vai entrando nas minúcias. Poxa, tem ativos ali que eu não gosto. Eu entro na carteira e vejo muita laje corporativa no Rio de Janeiro. Eu acho pouco interessante para esse curto e médio prazo. Para o longo prazo pode ser legal? Pode ser legal, mas a gente está pensando aqui em ganho de capital. E aí você vai entrando nessas minúcias, vai fazendo as referências que você acha interessante e pronto, você se posiciona nesse ativo. Poxa, ele está tradando aí em torno de R$90 a cota. Então vou tentar me posicionar até um pouquinho mais baixo disso para pegar esse dividend yield um pouquinho maior, para ter ainda maior upside de ganho de capital. Então, pessoal, essa aqui é uma estratégia muito simples, é uma estratégia de posição de curto e médio prazo que eu acho que pode fazer sentido para vocês. Não é uma estratégia lá muito mirabolante, não é uma estratégia que depende de muitos cálculos, depende mais de sentar a bunda na cadeira, você abrir os relatórios gerenciais, ver aquelas carteiras que fazem mais sentido para você, ver aquelas alocações em segmentos que são mais interessantes para você, e aí você vai ver também o racional dos gestores. Gosto sempre, falo isso para vocês, gosto muito de ler carta de FOF, que você entende o racional do gestor, como ele está se posicionando, e você pode pensar, poxa, o que ele está falando aqui faz sentido para mim. Não faz sentido para mim, então sai, ok? Então aqui a gente ficou com uma listinha de fundos que fazem sentido, ao meu ver, a gente estudar, e com essas restrições que a gente já estava notando. Aí você vai abrir os relatórios gerenciais dos fundos e vai fazer novas restrições aqui. Por exemplo, o JSAF e o ALZM11 são fundos de patrimônio líquido pequeno. De repente, para isso também não gosta. Isso para você é uma restrição importante. E assim vai, tá? Aí você vai vendo o que te interessa e o que pode ser mais interessante no seu filtro e para poder se posicionar para ganho de capital. Pessoal, espero que vocês tenham curtido. É um vídeo curtinho, pensando aí em estratégia de curto e médio prazo. Novamente, possibilidade aí de você incorporar nos seus estudos e fazer esse tipo de alocação. Um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser.